Entrei no carro do meu marido e encontrei um tubo de lubrificante pessoal no porta-luvas. Não disse nada. Apenas o substituí secretamente por supercola industrial. E o que aconteceu em seguida forçou nossos vizinhos a fazerem uma chamada de emergência para o corpo de bombeiros. Estou tão feliz que você está aqui. Se estiver assistindo a este vídeo, curta, inscreva-se no meu canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Sentei-me à mesa da cozinha. O silêncio na casa era tão denso quanto a neblina matinal. Um silêncio que se tornará um hóspede constante e indesejado. O velho relógio de parede, presente de casamento da minha falecida mãe, tic-taqueava num ritmo implacável e acusatório. Cada batida era uma lembrança dolorosa de uma vida que eu começava a suspeitar ser uma mentira bela e meticulosamente elaborada. Meu marido, Julian, acabará de voltar de um de seus incontáveis jantares de negócios. Ele parecia não apenas exausto, mas também assombrado, como se carregasse o peso de um segredo pesado demais para suportar. Seu rosto era um mapa de fadiga e culpa, com rugas ao redor dos olhos e da boca que nunca haviam existido antes. Ele jogou o paletó no sofá com um cansaço que parecia performático, afrouxou a gravata como se fosse um laço do qual estava desesperado para escapar e desabou na cama, as molas familiares gemendo sob seu peso, sem nem se dar ao trabalho de tomar banho. O leve aroma de sua colônia cara pairava no ar, mas estava misturado a uma fragrância nova e estranha, um doce perfume floral que parecia uma intrusão, uma confissão descarada de uma vida que eu não sabia que ele estava vivendo. Poucos minutos depois, o suave zumbido do seu ronco encheu a casa, um som que antes me trazia conforto, mas agora parecia uma canção de ninar zombeteira, uma canção de ninar para um tolo. Levantei-me movendo-me com a graça silenciosa e praticada de uma esposa de 40 anos, e comecei a arrumar a bagunça que ele tinha deixado na sala de estar. Sua jaqueta, sua carteira, seu celular, seu laptop antigo. A tela do celular ainda estava ligada, um novo e-mail brilhando como um presságio sinistro. Franzi a testa. Julian nunca usava e-mail. Ele sempre dizia, Julie, toda essa coisa de tecnologia é muito complicada. Prefiro só dar uma ligação. Mas agora, um e-mail. Estava ali, à vista de todos. Um fantasma digital de uma vida que eu não sabia que ele levava. Por uma curiosidade mórbida que parecia errada e necessária, abri-a. A mensagem era curta, um punhado de palavras que destruiriam meu mundo. Você foi incrível esta noite, pai. Foi seguido por um coração vermelho, um símbolo de afeição que perfurou meu próprio coração com uma dor fria e aguda. Fiquei paralisada como se alguém tivesse me dado um tapa. O mundo digital era um espelho cruel refletindo uma verdade que eu estava apavorada demais para enxergar. Pai. A palavra ecoou na minha mente. Quem o chamava assim? E num tom tão íntimo e carinhoso. Deslizei para baixo, com o polegar trêmulo, em busca de mais pistas. Mas não havia nada. Apenas um endereço de e-mail estranho, um amontoado de caracteres sem sentido que não ofereciam respostas, apenas mais perguntas. Um arrepio percorreu meu corpo, não de frio, mas de um medo profundo, até os ossos. Parecia um vento frio entrando por uma fresta na porta da minha vida, revelando uma câmara secreta que eu nem sabia que existia. Olhei para o quarto e vi Julian se virar com um ronco estridente, seu rosto imóvel e em paz, um contraste gritante e irritante com a tempestade que rugia dentro de mim. Meu coração batia forte como o de um ladrão, uma batida frenética e culpada. Coloquei o telefone de volta no lugar rapidamente, minhas mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Continuei limpando meus movimentos agora mecânicos, robóticos. Juntei suas roupas sujas para levar para a lavanderia. Ao verificar os bolsos da calça dele, senti um pedaço de papel dobrado, novo e novinho em folha. Era um recibo de uma churrascaria chique em San Antônio, datado daquela mesma noite. Franzi a testa. San Antônio. Ele tinha me dito que se encontraria com seus sócios em Dallas. Uma risadinha amarga escapou dos meus lábios. Julian odiava dirigir até Dallas. San Antônio, por outro lado, era onde sua mãe morava antes de falecer. Ele tinha boas lembranças de lá, um fato que ele sempre me lembrava. Mas com quem ele jantou em San Antônio enquanto mentia para mim sobre estar em Dallas? O recibo mostrava um grupo de 2 pessoas, uma garrafa de Cabernet Sauvignon caro, um vinho que ele tinha me comprado no nosso 10º aniversário, um vinho que eu nunca tinha esquecido, e pratos principais de filé e massa. Tentei me lembrar da última vez que Julia me levou a um lugar como aquele. Talvez 10 anos atrás, quando abri minha primeira padaria. Era uma lembrança gravada na minha mente. A luz bruxuleante das velas, seu sorriso orgulhoso, a maneira como ele brindava ao meu sucesso. Agora aquela lembrança era uma mentira,
uma fotografia desbotada em um álbum de mentiras. Peguei meu próprio telefone e, com uma resolução silenciosa e determinada, tirei uma foto do recibo e do e-mail. Eu não queria acreditar, mas a intuição de uma mulher, de uma esposa com 40 anos de experiência, é um conhecimento primitivo e profundo. Algo estava acontecendo, e eu precisava descobrir o que era. Minhas mãos tremiam, não apenas de raiva, mas de um profundo pavor existencial. Eu me sentia como se estivesse à beira de um penhasco, prestes a testemunhar o colapso espetacular de toda a minha vida. Fui até a garagem. O velho SUV de Julian ainda estava quente, o ar impregnado com o cheiro de gasolina e aquele leve perfume adocicado de suas roupas. Abri a porta, sentindo um friozinho na barriga. Liguei a lanterna e examinei cada cantinho do banco do motorista. Não havia nada fora do comum, apenas algumas moedas e uma garrafa de água vazia. Mas, ao colocar a mão no porta-luvas do lado do passageiro, meus dedos roçaram em algo plástico e escorregadio. Puxei-o para fora e meu coração quase parou. Um tubo de lubrificante pessoal usado com resíduos secos na tampa, uma evidência pegajosa e condenatória. Fiquei ali na garagem escura, olhando para aquilo como se fosse um segredo sujo, uma manifestação tangível dos meus piores medos. Julian e eu não tínhamos intimidade há anos. Ele sempre dizia que estava cansado, que a idade havia minado seu desejo. Então, para que servia esse lubrificante? A pergunta ecoou em minha mente, cada sílaba um golpe de martelo na minha frágil realidade. Fiquei paralisado, mas mantive a cabeça fria e o instinto de sobrevivência aguçado. Coloquei-o de volta exatamente onde o havia encontrado. Limpei as mãos com um guardanapo, esfregando-as até ficarem em carne viva, como se tivesse medo de que a traição deixasse uma marca permanente na minha pele. Continuei procurando, desta vez com mais cuidado, mais metodicamente. Debaixo do banco de trás, encontrei alguns guardanapos amassados, embebidos em um doce perfume floral que não era masculino e não era a minha suave e familiar fragrância de rosas. O cheiro era estranho, desafiador, um grito alto e vulgar de infidelidade no santuário silencioso da nossa garagem. Tirei fotos de tudo, do lubrificante e dos guardanapos, como se pudesse capturar o cheiro em uma imagem. Fechei o carro e voltei para dentro, sentindo o peso das evidências me pressionando, mais pesado do que qualquer saco de farinha que eu já havia levantado. Sentei-me à mesa da cozinha com as mãos tremendo incontrolavelmente, enquanto pegava o telefone de Julian novamente. A essa altura, eu tinha quase certeza de que ele estava me traindo. Verifiquei as mensagens dele, mas só havia conversas de trabalho frias e secas, como uma paisagem desértica. A caixa de entrada dele estava vazia, exceto por aquele e-mail estranho. Verifiquei as pastas de enviados e rascunhos. Nada. Tudo estava limpo demais, perfeito demais, suspeitosamente, como se ele tivesse apagado todos os vestígios de sua mentira. Um mestre das mentiras, pensei amargamente. Minha raiva agora era uma pedra fria e dura em meu peito, e uma emoção nova e mais perigosa começou a se agitar dentro de mim, um desejo pela verdade, uma necessidade de expor a mentira, não importando o custo. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu e a luz suave entrou pelas cortinas da janela, eu já estava acordado, um fantasma em minha própria casa. A imagem do lubrificante, do recibo do restaurante e daquele e-mail não paravam de girar na minha cabeça, um carrossel venenoso de dúvidas. Fiquei na cozinha, com as mãos ocupadas, mas a mente num turbilhão frenético. Preparei um café da manhã simples, 2 ovos fritos, uma torrada e uma xícara do café preto forte que Julian gostava. Eu mal dormi a noite toda. Julian desceu com um ar cansado, o cabelo desgrenhado e os olhos ainda grogues. Sentou-se à mesa, pegou sua xícara de café, tomou um gole e a colocou pela metade. Tenho uma reunião importante hoje, disse ele com a voz rouca, uma frase ensaiada que já usará inúmeras vezes sem me olhar nos olhos. Tenho certeza de que chegarei tarde em casa. Ele era tão bom nisso, pensei. As mentiras fáceis, o tom casual me gelavam o sangue. Assenti com um sorriso forçado, embora tudo o que eu quisesse fazer fosse gritar: onde é a reunião? Com quem? Em San Antônio de novo? Mas eu me contive, minha raiva era um fogo silencioso, e simplesmente respondi: tudo bem, tenha cuidado. Ele se levantou, deu-me um leve tapinha no ombro, um gesto que pareceu mais uma reflexão tardia do que um sinal de afeto, e foi embora. A porta se fechou, deixando a cozinha em silêncio, e eu com uma suspeita que estava se transformando em uma certeza monstruosa. Limpei a mesa e lavei os pratos um por um, o ritmo da tarefa como uma pequena âncora na tempestade das minhas emoções. Eu não podia ficar ali inventando teorias. Eu precisava da verdade, de provas concretas.
Peguei meu telefone e procurei o número da senhora Miller, uma amiga de anos atrás que me ajudou muito quando abri a padaria. Certa vez, ela me contou sobre um bom investigador particular especializado em casos de infidelidade. Julie, se precisar, posso te dar o número do Thomas, disse ela. Ele é muito discreto e confiável. Nunca pensei que precisaria ligar para ele, mas agora não tinha outra escolha. Disquei o número dela com a voz trêmula, cada toque sendo uma batida de tambor da minha crescente ansiedade. Olá, senhora Miller. Pode me ajudar a entrar em contato com Thomas? Eu preciso dele. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, uma pausa que disse tudo antes de responder. Julie, o que está acontecendo? Julian fez alguma coisa? Suspirei, sem querer entrar em detalhes por telefone, com o orgulho ferido e a flor da pele. Só preciso saber a verdade. Você pode me ajudar? A senhora Miller, uma mulher de poucas palavras, mas de profunda intuição, concordou imediatamente e apenas uma hora depois, recebi uma mensagem de Thomas pedindo que eu o encontrasse ao meio-dia em um pequeno café no centro da cidade. Senhora Roberts, por favor, não se preocupe. Eu a ajudarei, escreveu ele. A mensagem foi curta, mas foi o suficiente para me dar um pouco de alívio. Uma tábua de salvação num mar de mentiras. Ao meio-dia fui ao café, um lugar minúsculo com mesas de madeira desgastadas e o aroma de café torrado no ar, um cheiro que normalmente me confortava, mas agora parecia estranhamente estranho. Escolhi um canto isolado onde ninguém me notaria, uma sombra em uma sala cheia de luz. Thomas entrou, um homem de meia-idade, baixo e atarracado, com uma camisa azul clara simples e olhos filosóficos que pareciam ler tudo, ver através da superfície das coisas. Entreguei a ele um pendrive com as fotos que tirei na noite anterior, o e-mail estranho, o recibo do restaurante, o tubo de lubrificante e alguns guardanapos. É tudo que eu tenho, eu disse, com a voz trêmula. Não tenho certeza, mas acho que meu marido está me traindo. As palavras tinham gosto de cinza. Thomas assentiu, revisando cada imagem no celular com um rosto impassível, uma fachada profissional escondendo quaisquer pensamentos que tivesse. Ele anotou cuidadosamente em um pequeno caderno. Senhora Roberts, eu entendo. Vou começar a seguir o Sr. Roberts esta tarde. Não se preocupe, avisarei o mais breve possível. Olhei para ele, tentando conter as lágrimas que queimavam meus olhos. Obrigada, disse suavemente. Só quero saber a verdade, seja ela qual for. Thomas assentiu com um olhar compassivo, um brilho de compreensão nos olhos. Farei o meu melhor. Vá para casa e não faça nada que levante suspeitas. Saí do café e caminhei no meio da multidão. Mas senti uma solidão que nunca havia experimentado antes. 40 anos de casamento, uma vida construída sobre uma base de confiança que agora estava desmoronando sob meus pés. Eu depositava toda a minha confiança em Julian. Sempre acreditei que ele era um homem de família, alguém que estaria comigo em qualquer dificuldade. Ele era minha rocha, minha âncora. E agora eu estava contratando uma estranha para seguir meu próprio marido. A ironia era uma pílula amarga de engolir. Eu me senti como se estivesse em um filme ruim, uma personagem de um drama para o qual nunca fiz teste. Naquela noite, enquanto eu estava sentado na padaria, com o cheiro familiar de fermento e farinha como uma presença constante e reconfortante, revisando as notas fiscais de entrega, meu telefone vibrou. Uma mensagem do Sr. Thomas. Abri-a, com o coração a bater a 1000 por hora e o sangue a rugir nos ouvidos. Era uma foto de Julian com a camisa azul clara que costumava usar, entrando em um restaurante chique, de mãos dadas com uma mulher. Ampliei a imagem e meu coração parou. Era a Alison, minha nora. Ela usava um vestido preto justo, maquiagem pesada, batom vermelho intenso e cabelo solto. Eles não pareciam sogro e nora, mas sim um casal em um encontro. Seus corpos se voltaram um para o outro, um segredo compartilhado entre eles. Afundei na cadeira com a mão tremendo enquanto segurava o telefone. Alison, como isso era possível? Nas reuniões familiares, ela e Julian sempre se mostravam distantes, mal se falando. Agora eu percebia que era um ato de maestria, uma performance para mim. O Sr. Thomas enviou mais fotos. Em uma delas, eles estavam sentados em um canto isolado, com a mesa decorada com velas e flores. Alison estava inclinada em sua direção, sorrindo, e Julian brindava com seu copo com um olhar estranhamente terno. Vi a foto e senti uma dor lancinante no peito. Em 40 anos, nunca o tinha visto me olhar daquele jeito, nem quando éramos jovens. Quando eu era aquela garota de San Diego, de cabelos longos e sorriso radiante, ele me olhava daquele jeito, um olhar de adoração genuína, de um amor que eu pensava ser meu. Agora era dela. No meio da noite chegou um vídeo do Sr. Thomas.
O relógio na parede marcava 2 horas da manhã. Coloquei meus fones de ouvido, numa tentativa desesperada de manter o segredo em segredo, e apertei o play. Minhas mãos estavam tão trêmulas que quase deixei o telefone cair. No vídeo, Alison se aproxima do ouvido de Julian e sussurra algo que o faz rir alto, um som que eu desconhecia. Sua voz soava doce, seus olhos brilhavam sob as luzes do restaurante. Então eles se levantaram e foram embora, e Julian, sempre um cavalheiro, abriu a porta do carro para ela como se ela fosse uma dama e ele seu amante. Repassei o vídeo várias vezes, uma tortura auto-infligida. Cada vez parecia mais uma facada no coração. Alison, minha nora, a quem tratei como minha própria filha, a quem ensinei a fazer o tradicional pudim da nossa família, e Julian, o homem a quem dediquei toda a minha vida, com quem construí uma família. O que eles estavam fazendo pelas minhas costas? Pelas costas do Daniel. As perguntas eram uma onda gigantesca, ameaçando me afogar. Salvei todas as fotos e o vídeo em um pendrive, anotando cada detalhe, data, hora, local e até o nome do restaurante. Minhas mãos funcionavam no piloto automático, mas minha mente estava um caos. Eu não queria acreditar. Não conseguia acreditar que Julian e Alison eram capazes de algo tão baixo, tão cruel. Mas a evidência estava bem na minha frente, inegável, uma montanha de provas. Fiquei na padaria entre bandejas de doces que cheiravam deliciosos, mas senti como se meu mundo estivesse desmoronando. Lembro-me dos primeiros dias do negócio, quando Julia me ajudava a carregar sacos de farinha, quando ríamos juntos naquela pequena cozinha, nossos sonhos tão grandes quanto o céu. Agora tudo parecia uma lembrança distante, uma linda mentira que eu havia vivido por muito tempo. Na manhã seguinte, eu estava na pequena cozinha da padaria, segurando uma lista de pedidos para um grande hotel no centro da cidade. O cheiro de farinha e baunilha, que sempre me trazia paz, parecia vazio naquele dia, um conforto oco. Assim que terminei de assinar a nota fiscal de entrega, meu celular vibrou no bolso do meu avental. Limpei as mãos e meu coração apertou ao ver que era uma mensagem do detetive. Apenas uma frase curta. Senhora Roberts, estou lhe enviando mais provas. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam quando abri a mensagem. Uma série de fotos apareceu na tela. A primeira mostrava Julian com sua camisa cinza de sempre, saindo de um escritório de advocacia perto da praça principal. Ao seu lado estava Alison, com um vestido bege de escritório, o cabelo preso num rabo de cavalo alto e enormes óculos escuros que quase cobriam seu rosto. Uma tentativa patética de anonimato. Eles caminhavam muito próximos, não como sogros, mas como um casal. Seus corpos eram uma prova de seu vínculo proibido. Na próxima foto, eles estavam em frente a um hotel 4 estrelas com portas de vidro brilhantes e uma placa dourada. Dei um zoom, procurando desesperadamente por algum sinal que negasse o que eu estava vendo, mas não havia nada. Eles pareciam naturais demais, confortáveis demais juntos, parte de um mundo do qual eu não fazia parte. Então veio um pequeno vídeo do Sr. Thomas. Apertei o play e meu coração bateu tão forte que pensei que fosse explodir, um tambor frenético contra minhas costelas. O tiro foi disparado de longe, mas foi nítido o suficiente para ver Julian e Alison na sacada do 3º andar do hotel. O braço dele estava em volta da cintura dela, e ela estava descansando a cabeça em seu ombro, seus longos cabelos balançando suavemente ao vento. E então, como uma facada, eu os vi se beijando rapidamente, sem tentar se esconder. Foi um beijo breve, mas o suficiente para queimar a última centelha de esperança que me restava. Repassei o vídeo quadro a quadro, cada imagem penetrando mais fundo em minha alma, uma descida lenta e agonizante ao inferno. A cortina do quarto se abriu um pouco, e Alison saiu correndo para abraçar Julian, com o rosto iluminado de felicidade, como se fosse uma jovem apaixonada. Desabei na cadeira, agarrando-me à borda da mesa para não cair. O Sr. Thomas escreveu: eles também alugaram o quarto para a tarde. Parece que vão passar a noite lá. Vou ficar de olho neles. Li a mensagem várias vezes com a garganta apertada, como se estivesse sendo estrangulada. Poucas horas antes, Julia me escreveu: Julia, não estarei em casa esta noite. Preciso encontrar um possível parceiro de fora da cidade. Descanse um pouco. O tom era doce e carinhoso, como sempre fora. Mas agora eu sabia que era tudo mentira. Uma mentira bem construída. Um possível parceiro de fora da cidade. Ele não estava fora da cidade. Ele estava aqui, em um hotel 4 estrelas com nossa nora. Abri meu disco rígido portátil e salvei cuidadosamente cada foto e cada vídeo. Cada vez que clicava em salvar, olhava para a imagem como se quisesse ter certeza de que não estava sonhando. No vídeo, o olhar de Julian para Alison era tão terno.
O jeito como ele acariciava os cabelos dela me lembrou do jeito que ele fazia comigo há mais de 30 anos. Éramos jovens e eu acreditava que nosso amor duraria para sempre. Uma promessa sussurrada sob o céu estrelado de San Diego. Agora, vendo isso, tudo que vi foram mentiras e traição descarada. Lembrei-me das reuniões familiares, todos sentados ao redor da mesa, um quadro da nossa família perfeita. Alison sempre se sentava longe de Julian. Às vezes, ela até olhava para ele com desgosto. Daniel brincava: "Mãe, acho que a Alison não suporta o papai. Ela o evita como se fosse uma praga." Eu também acreditava. Eu pensei que eles simplesmente não se davam bem, que ela estava apenas tentando se encaixar na família. Mas agora eu entendia que tudo tinha sido uma farsa, uma dança de engano cuidadosamente coreografada. Eles agiram muito bem na minha frente, na frente do Daniel, na frente de toda a vizinhança. Eu me senti uma idiota, uma esposa cega traída por 2 traidores bem na minha frente. As pessoas seguiam suas vidas sem saber o que acontecia naquela sacada de hotel. Mas o Sr. Thomas havia capturado o momento perfeito como um caçador silencioso, um instantâneo da minha realidade. Eu respondi: "Obrigado. Por favor, continue assistindo. Preciso saber de tudo." Ele respondeu brevemente: "Sim. Fique calmo." Naquela noite voltei para casa que fora meu lar com Julian. Parecia estranha agora, um lugar de fantasmas e mentiras. Abri a gaveta da cômoda e tirei um envelope grosso, movendo minhas mãos com uma determinação sombria. Imprimi todas as evidências: fotos de Julian e Alison saindo do escritório do advogado, fotos deles entrando no hotel, fotos deles na sacada e todos os quadros do vídeo. Arrumei-os cuidadosamente, fechei o envelope e escondi-o no fundo da gaveta, sob fotos antigas da família. Olhei para uma foto de nós 4, Julian, Alison, Daniel e eu, na festa de aniversário de Daniel alguns anos atrás. Alison estava sorrindo, abraçando Daniel com força, enquanto Julian estava ao meu lado com o braço em meu ombro, parecendo orgulhoso. Agora, olhando para ele, tudo o que eu queria era rasgá-lo em pedaços, arrancar a imagem de seus rostos sorridentes da minha vida. Na manhã seguinte, pouco antes do amanhecer, ouvi a porta da frente se abrir lentamente. Julia entrou cambaleando, cheirando a álcool. O parceiro era muito difícil, Julieta, ele reclamou com a voz rouca, os olhos vermelhos como se tivesse passado a noite acordado. Eu estava na cozinha com um copo de água na mão, observando-o se apresentar e sentindo como se ele estivesse esfregando sal na ferida. "Descanse", respondi calmamente, como sempre, com a voz ensaiada de uma esposa. "Você tem que trabalhar amanhã." Ele assentiu, deu-me um tapinha no ombro como se nada tivesse acontecido e se arrastou até o quarto. Minutos depois ele estava roncando pacificamente, como se nunca tivesse me traído, como se nunca tivesse ido para um hotel com nossa nora. Quando tive certeza de que Julian estava dormindo, meu telefone vibrou. Era uma ligação do detetive, Sr. Thomas. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se temesse que alguém o ouvisse. "Senhora Roberts, gravei a conversa deles no estacionamento do hotel. Usei um equipamento especial. Eles nem perceberam. Estou enviando para a senhora agora." Meu coração batia forte, mas eu simplesmente respondi: "Obrigada, Thomas. Envie-me o arquivo." Minutos depois, um arquivo de áudio apareceu nas minhas mensagens. Coloquei meus fones de ouvido, sentei-me à mesa e apertei o play. A primeira coisa que ouvi foi a voz de Alison, fria e ambiciosa, a voz de uma estranha. "Pai, despacha esse contrato falso. Quero ter toda aquela rede de lojas logo. Quero essa velha fora de casa." Senti uma pancada no peito e agarrei o telefone com força. Então veio a voz de Julian, profunda e confiante. "Não se preocupe com esses papéis. Julia não sabe de nada. Deixe isso comigo. Ela confia demais em mim." Parecia uma faca se enfiando no meu coração. Eles não estavam apenas me traindo. Planejavam tirar tudo que eu havia construído. A rede de padarias. Todo o suor, lágrimas e noites sem dormir. Assando cada fornada. Correndo pela cidade inteira para fazer entregas e manter minha reputação. Era tudo meu. O Julian nunca sujou as mãos na cozinha. Nunca trabalhou no balcão nem assinou contratos com hotéis. E agora ele e a Alison queriam tirar tudo de mim. Me expulsar da casa que eu tinha construído como lar. Quase desabei, mas ainda tive a compostura de copiar o áudio para o pendrive onde guardava as outras evidências. Anotei cuidadosamente a hora e o local, como se estivesse tentando me manter firme no meio da tempestade. Na manhã seguinte, enquanto eu preparava café na padaria, meu celular vibrou novamente. Thomas enviou outro lote de novas fotos tiradas com uma lente teleobjetiva.
Nelas, Julian e Alison estavam dentro do carro dele com uma pilha grossa de papéis à sua frente. Alison segurava uma caneta vermelha e marcava o documento atentamente. Julian, ao lado dela, assentiu e sorriu como se estivesse em total acordo. Thomas escreveu: ouvi algo. Parece que eles querem usar um contato do cartório para fazer a transferência. Vou investigar mais a fundo. Dei-o na foto. Conseguia ver as letras no papel, mas não conseguia lê-las. Mas eu sabia que aqueles não eram documentos de trabalho comuns. Eles planejavam roubar tudo que eu havia conquistado, passo a passo. Sentei-me ali, entre as bandejas de doces que cheiravam tão deliciosos. Mas senti como se o meu mundo inteiro estivesse desabando. Reabri o arquivo de áudio, coloquei meus fones de ouvido e ouvi cada frase, cada palavra que eles disseram. Aquela velha miserável. Foi assim que Alison me chamou. Lembrei-me dos dias em que ela acabará de se juntar à família. Quando a ensinei a fazer arroz, quando a abracei como a uma filha. Eu pensava que ela fazia parte da família, que ela seria a mulher que, junto com Daniel, construiria um futuro. E Julian, o homem que eu amei desde que era uma menina em San Diego, que jurou que estaria comigo até o fim. Eles zombaram de mim, um tolo que ainda acreditava no amor e na família. Uma cliente regular entrou, a senhora Peterson, que sempre comprava doces para os netos. Julie, sua padaria anda lotada ultimamente. Sua rede de lojas está crescendo. Estou tão orgulhosa de você, disse ela com a voz afetuosa. Forcei um sorriso e respondi, obrigada. Estou fazendo o meu melhor. Mas por dentro, eu estava um caco. Eu me perguntava o que ela pensaria se soubesse a verdade. Será que ela me veria como uma mulher forte ou apenas uma tola traída pelo marido e pela nora? Enrolei os doces da senhora Peterson, despedi-me na porta e afundei na cadeira, com as mãos na cabeça. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Em vez disso, uma raiva silenciosa queimava dentro de mim como fogo em um forno, pronto para se acender a qualquer momento. Naquela noite no jantar, sentei-me em frente a Julia na pequena cozinha, sob a luz amarela que dava ao seu rosto um brilho estranho e distorcido. Ele comia e falava com uma voz monótona, como se nada estivesse errado, como se o mundo não estivesse prestes a acabar para ele. Julie, tenho que assinar uns documentos comerciais importantes esta semana. Talvez você devesse dar uma olhada. São complicados. Peguei um pedaço de pão e fingi dar uma mordida, mas na minha cabeça só conseguia ouvir a voz da Alison na gravação. Pai, anda logo e assina os contratos falsos. Eu sabia que ele estava testando as águas. Ele queria me arrastar para o seu plano sujo. Dei-lhe um sorriso seco, a fachada de uma esposa cansada demais para discutir, e respondi, sim, darei uma olhada mais tarde. Estou cansada agora. Ele assentiu, tomou um gole de vinho e olhou para mim como se nada estivesse errado. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso havia um homem pronto para tomar tudo o que eu havia construído. Um predador esperando o momento certo para atacar. Julian tomou mais algumas taças de vinho. Seu rosto ficou vermelho e ele começou a falar arrastadamente sobre um cliente difícil que atenderá naquele dia. Assenti como se estivesse ouvindo, mas por dentro eu queria gritar. Você acha que eu sou tão idiota? Quando ele se levantou, cambaleando, e foi para o quarto, limpei a mesa, cada movimento meu lento, contendo a raiva que fervia dentro de mim. Ele se jogou na cama, roncando alto, e deixou as chaves do carro no criado mudo, brilhando sob a luz fraca, um chamado de sereia para minha vingança. Olhei para eles com o coração batendo forte no peito. Aquela era a minha chance, o meu momento. Entrei no quarto lentamente com cuidado para não fazer barulho. Cada passo parecia caminhar entre a dor e a determinação, entre o passado e um novo futuro desconhecido. Peguei as chaves, apertei-as com força e fui direto para a garagem. A noite estava silenciosa, silenciosa, como se o mundo prendesse a respiração. Tudo que eu ouvi eram os grilos lá fora, cujo canto era a trilha sonora da minha fúria silenciosa. Liguei a lanterna do meu celular. A luz fraca iluminava o velho SUV de Julian, um cúmplice silencioso de sua traição. Abri a porta. O cheiro de gasolina ainda estava lá, misturado a um perfume estranho e adocicado. Abri o porta-luvas entre os assentos e lá estava o tubo de lubrificante com a tampa solta e resíduos secos na borda, um monumento à infidelidade deles. Segurei-o na mão, sentindo como se estivesse guardando um segredo sujo. Era evidente que o tinham usado novamente, como se fosse a confirmação de que Julian e Alison ainda estavam jogando seu jogo secreto, sua dancinha pervertida. Levei o tubo de lubrificante para a cozinha, coloquei-o sobre o balcão e lavei as mãos com sabonete de limão. Esfreguei-as cuidadosamente como se quisesse apagar qualquer vestígio da traição que eu acabará de tocar. O aroma fresco não acalmou minha raiva, mas me ajudou a manter o foco.
Abri a gaveta de ferramentas e tirei um tubo de supercola industrial transparente, do mesmo tipo que usei para consertar uma cadeira na padaria. Era uma ferramenta do meu ofício, agora uma arma da minha vingança. Desrosqueei cuidadosamente a tampa do lubrificante e enchi o tubo com a cola, gota a gota, até que estivesse completamente cheio. Limpei o bico, agitei-o delicadamente para misturar e testei um pouco. Saiu suave, igual ao lubrificante original. À primeira vista, ninguém notaria a diferença. Sorri levemente, embora um furacão rugisse dentro de mim. Não era um jogo. Era o primeiro passo para obter justiça. Coloquei o tubo de volta no porta-luvas, ajustei o tapete e o banco do jeito que estavam, como se ninguém tivesse tocado em nada antes de fechar o carro. Abri o porta-malas para verificar. Havia apenas sacolas amassadas, uma garrafa de água vazia e uma camisinha sem uso jogada num canto. Meu coração disparou, mas não fiquei mais surpreso. Tirei fotos com meu celular, adicionando-as à crescente coleção de evidências. Cada imagem era uma peça, um lembrete de que eu não podia deixar Julian e Alison escaparem impunes de suas mentiras. De volta a casa, coloquei as chaves de volta no lugar, ao lado do despertador de Julian. Peguei um livro velho e sentei no sofá da sala, fingindo ler. A luz fraca incidia sobre as páginas, mas eu não conseguia ler uma palavra. Minha cabeça girava. Pensei em Daniel, meu filho, que acreditava estar vivendo feliz com Alison sem saber a verdade. Como eu poderia dizer a ele que sua esposa e seu próprio pai estavam nos traindo? Pensei na rede de padarias, nos 40 anos de trabalho e noites sem dormir, em todas as brigas com o Julian para defender meu sonho. Ele nunca entendeu direito, mas eu confiava que ele me apoiava. Agora eu sabia que ele estava apenas esperando o momento certo para assumir tudo. Uma hora depois, Julian acordou e foi cambaleando até a cozinha buscar água. Viu as chaves no balcão e não suspeitou de nada. Ainda não está dormindo, Julie? Ele perguntou meio grogue. Sorri e respondi, não, só estou lendo um pouco. Termine sua água e volte para a cama. Ele assentiu, bebeu e voltou para o quarto, roncando imediatamente. Olhei para ele como se fosse um estranho. Este homem, que um dia prometeu estar comigo até o fim, agora planejava destruir o que eu mais amava. Mas ele não sabia que eu já havia começado meu contra-ataque. Ao amanhecer, levantei-me. A luz do sol entrava timidamente pela janela da padaria. Eu estava na minha cozinha de sempre, sovando a massa, preparando flãs e doces para um grande pedido do hotel. Apertei a massa com toda a minha força, canalizando minha raiva em cada movimento. Quando voltei para casa para o café da manhã, fiz um esforço para manter a calma. Julian já estava acordado com uma xícara de café preto na mão. Servi-lhe ovos e torradas. Julian disse calmamente, tenho que viajar para Nashville amanhã para assinar um contrato com um novo sócio. Tenho certeza de que chegarei tarde em casa. Você pode cuidar do jantar? Observei-o com o canto do olho. Ele olhou para cima, surpreso, mas em seus olhos brilhava algo que não era preocupação. Era alívio. Um contrato grande? Perguntou ele, pegando minha mão com uma ternura fingida. Não se preocupe. Pode ir. Eu cuido disso. Mas aquele brilho nos seus olhos, aquela leve curva dos seus lábios, como se um peso tivesse sido tirado de mim, perfurou meu peito. Ele queria que eu fosse embora e eu sabia exatamente o porquê. Sorri e assenti. Obrigada. Te ligo se chegar tarde. Ele tomou mais um gole de café, então se levantou, dizendo que precisava chegar cedo ao escritório. Quando ele saiu, vi que havia deixado o celular na mesa e a tela acendeu com uma chamada perdida. O nome que apareceu foi Alison Thomas. Eu tinha certeza de que era ela. Antes que eu pudesse tocar no celular, Julian voltou, pegou às pressas e desligou a tela na minha frente. Esqueci, murmurou ele com um sorriso forçado. E foi embora. Fiquei ali observando a porta se fechar, sentindo como se tivesse levado um tapa. Ele nem se dava mais ao trabalho de esconder. Naquele dia, trabalhei como uma máquina, entregando pão, assinando faturas e sorrindo para os clientes. Mas minha mente estava focada apenas em Julian e Alison. Eu não podia deixá-los continuar com a farsa pelas minhas costas e pelas do Daniel. Eu precisava de mais provas para ouvir da própria boca deles o que diziam quando achavam que ninguém estava ouvindo. Naquela noite fingi estar cansado. Fui dormir cedo e disse ao Julian, tenho que acordar cedo amanhã para pegar o ônibus, então vou dormir. Ele assentiu e me deu um tapinha no ombro. Descanse, Julie. Tome cuidado na sua viagem amanhã. Deitei-me e fechei os olhos, mas agucei a audição, atento a cada som da casa. Perto da meia-noite, quando o ronco de Julian parou, ouvi-o sair da cama silenciosamente. A luz fraca do seu celular brilhava na escuridão.
Ele saiu do quarto com o celular, pensando que eu estava dormindo. Fiquei parada com o coração disparado. Então, lentamente levantei-me e o segui na ponta dos pés. Escondi-me atrás da cortina grossa da sala e o vi parado num canto escuro perto da janela. Ele colocou o telefone no ouvido e falou baixinho: "Sim, claro. Vem aqui em casa amanhã. Não precisaremos mais ir para um hotel. Julia precisa sair da cidade para assinar um contrato e vai voltar tarde." Ouvi uma risadinha suave do outro lado. A voz doce da Alison. "Que ótimo, pai. Finalmente podemos relaxar." Julian riu e respondeu: "Sim, venha cedo. Estarei esperando." Fiquei ali, atrás da cortina, sentindo meu sangue ferver. Eles não estavam apenas me traindo. Estavam planejando transformar minha casa, a casa do meu filho e a minha no ponto de encontro deles. Voltei para o quarto em silêncio, abri uma gaveta e peguei o velho gravador do Daniel, aquele que eu comprei para ele usar na faculdade para gravar suas aulas. Verifiquei a bateria, coloquei uma nova e liguei a gravação contínua. Escondi-o atrás da estante do quarto, ao lado da cabeceira, certa de que capturaria tudo. Ajustei cuidadosamente o cabo e o cobri com um porta-retratos de família. A foto de nós 4 no casamento de Daniel e Alison. Olhando para aquilo, senti um gosto amargo. O sorriso da Alison, o abraço do Julian. Agora eram tudo mentiras. Antes de voltar para a cama, verifiquei novamente se o gravador estava funcionando. Coloquei o porta-retratos no lugar certo para esconder o cabo. Então deitei-me, fingindo dormir. Julian voltou para o quarto, jogou-se na cama e roncou como se nada tivesse acontecido. Mas meus olhos estavam bem abertos na escuridão, mais despertos do que nunca. Peguei o relógio e programei o despertador para mais cedo do que o habitual. Fechei os olhos, mas não para dormir. Estava pronto para o próximo passo do meu plano. Acordei às 5 da manhã, ainda escuro. Apenas a luz fraca dos postes de luz entrava pela janela. A casa estava silenciosa. Tudo o que eu ouvi era o ronco constante de Julian vindo do quarto. Eu estava na cozinha com uma xícara de café frio na mão, olhando para a frigideira com óleo que já estava no fogão. Era o último passo do meu plano, uma simples armadilha de fumaça, mas o suficiente para expor a verdade. Amarrei um barbante fino no acendedor do fogão. Levei-o até a janela e prendi-o a um objeto pesado, uma lata de café velha que encontrei no armário. Tudo o que eu precisava fazer era puxá-lo de longe, e a chama inflamaria o óleo, criando uma fumaça preta e espessa, o suficiente para alarmar os vizinhos. Abri um pouco a janela perto do fogão para a fumaça sair. Depois, testei uma vez. A fumaça subiu rapidamente, formando espirais como um aviso. Desliguei imediatamente e verifiquei tudo novamente e tomei cuidado para não deixar nenhum vestígio que pudesse despertar suspeitas em Julian. Coloquei uma jaqueta, peguei minha bolsa grande e fingi que estava saindo para uma viagem. Antes de sair, fui até o quarto e apertei Julian delicadamente. "Preciso ir para a rodoviária agora mesmo", disse eu, calmamente. "Vou assinar um contrato. Provavelmente volto tarde hoje à noite." Ele abriu os olhos e com a voz sonolenta respondeu: "Tudo bem, tenha cuidado, Julia. Me ligue se precisar de alguma coisa." Então ele enterrou o rosto no travesseiro e voltou a dormir. Olhei para o homem que um dia amei e em quem confiei. Agora ali deitado, sem saber da armadilha que o aguardava, virei-me com o coração pesado, mas as pernas firmes. Em vez de ir à estação, atravessei a rua até a casa da senhora Peterson. Ela era minha vizinha e amiga. Ela abriu a porta e olhou para mim, preocupada, ao ver minha bolsa. "Julie, o que você está fazendo acordada tão cedo? Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela com carinho. Forcei um sorriso. "Senhora Peterson, posso ficar aqui algumas horas? Preciso cuidar da minha casa." Ela franziu a testa, mas não disse mais nada. Serviu-me uma xícara de café quente e me pôs numa cadeira perto da janela. De lá, eu podia ver a entrada da minha casa, por onde Julian e Alison entrariam e onde a verdade seria revelada. Por volta das 10 horas, um táxi parou em frente à casa. Alison desceu usando um vestido leve florido e óculos escuros, como se temesse que alguém a reconhecesse. Julian abriu a porta, olhou ao redor rapidamente e rapidamente a conduziu para dentro. Agarrei minha xícara de café com força, o coração batendo forte no peito. "Está na hora", murmurei e liguei o aplicativo no meu celular conectado ao gravador escondido que eu havia deixado no quarto. O som começou a sair pelos meus fones de ouvido. A risada da Alison, o tilintar de copos, passos pesados. Então ouvi a voz grave de Julian: "Tudo bem, não precisamos mais nos esconder num hotel." Alison riu. "Você realmente sabe escolher seus momentos. A bruxa velha se foi, certo?"
Mordi os lábios, segurando a raiva enquanto a ouvia me chamar de velha bruxa com tanto desprezo. Então a cama começou a ranger junto com outros sons que eu não queria continuar ouvindo. Fechei os olhos, respirei fundo e disse a mim mesma: só mais um pouquinho, Julieta. Só mais um pouquinho. Poucos minutos depois, de repente, Alison gritou: que diabos é isso? Estamos presos. Sua voz estava cheia de pânico, quase soluçando. Julian rosnou: calha a boca. Espere, deixe-me ver. Sorri. Mal toquei no meu celular e ativei a armadilha de fumaça remotamente. A corda puxou com força. O fogão acendeu. A frigideira de óleo pegou fogo. Fumaça preta saía da janela da cozinha em espirais grossas, espalhando-se para fora como um sinal de alarme. A senhora Peterson engasgou. Ela olhou pela janela. Julia, sua casa está pegando fogo. Fingi estar assustado, mas por dentro me sentia estranhamente calmo. Os vizinhos começaram a sair para os quintais gritando: a casa de Julieta está pegando fogo. Chamem os bombeiros. Um homem que estava por perto, o Sr. Miller, rapidamente pegou seu telefone e ligou para o corpo de bombeiros da cidade. Fiquei ali, segurando minha xícara de café com força, com os olhos fixos na minha casa. Tudo estava indo conforme o planejado. Nos meus fones de ouvido, a voz de Alison soava cada vez mais desesperada. Julian, faça alguma coisa. Não consigo me mexer. A voz de Julian rugiu. Não grite. Estou tentando. Mas eu sabia que eles não podiam fazer nada. A supercola industrial que eu havia trocado já estava fazendo efeito, deixando-os presos em seu momento mais humilhante. Imaginei-os lutando, assustados, e uma parte de mim se sentiu satisfeita. Não porque eu fosse cruel, mas porque eles me forçaram a isso. Eles queriam tirar minha padaria, minha família, até minha honra. Agora eu os faria pagar. Olhei pela janela. A fumaça continuava subindo, ficando mais densa. Os vizinhos se aglomeravam, gritando em pânico. O que está acontecendo? Alguém perguntou. Onde está Julieta? Ela saiu da cidade a trabalho. Foi o que ouvi, respondeu outro. A senhora Peterson, parada ao meu lado, olhou para mim com desconfiança, mas não disse nada. Apenas apertou minha mão gentilmente. Eu sabia que ela tinha um palpite, mas não precisava lhe dar nenhuma explicação. A verdade estava prestes a explodir, e eu estava pronto. Apenas 10 minutos depois, a sirene de um caminhão de bombeiros soou no final da rua como um toque de finados. O veículo vermelho acelerou e derrapou até parar em frente à minha casa. Vi Daniel pular do banco do motorista, em seu uniforme de chefe dos bombeiros, com o rosto tenso. Meu filho gritou com voz firme: preparem o equipamento rápido. Pode ter gente lá dentro. Olhei para ele e senti uma dor aguda. Meu filho, sempre tão orgulhoso da família e dos pais. Agora ele estava prestes a encarar a verdade mais cruel. Eu queria correr, abraçá-lo e dizer: desculpe, Daniel. Mas não tinha outra escolha. Fiquei parado, deixando tudo seguir seu curso. A fumaça da cozinha continuava subindo densamente, fazendo Daniel e sua equipe acreditarem que havia um incêndio grave. Meu filho foi na frente com uma marreta, quebrando a porta da frente. O som de madeira lascada ecoou no ar. Seus companheiros de equipe o seguiram com mangueiras e extintores. Ouvi a comoção vinda do quarto. Os gritos desesperados de Julian se misturavam aos soluços de Alison. Faça alguma coisa, Julian. Não consigo me mexer. Julian rosnou. Calha a boca. Não grite. Mordi os lábios, apertando o telefone onde o aplicativo ainda transmitia o áudio do microfone escondido. Eles estavam presos, indefesos, exatamente como eu havia calculado. Daniel entrou no quarto, e eu pude imaginar o que ele encontrou. Seu próprio pai e sua esposa nus, grudados um ao outro na cama, com os rostos pálidos de dor e pânico. Eu não estava lá, mas através dos meus fones de ouvido, ouvi a voz de Daniel falhar. O quê? O que é isso? Um bombeiro atrás dele murmurou surpreso: meu Deus! Outro não conseguiu se conter e soltou uma risada nervosa, mas Daniel imediatamente gritou: silêncio! Eu sabia que aquele choro não era apenas para manter a ordem, mas a última tentativa do meu filho de esconder sua dor. A humilhação agora estava exposta não apenas a Daniel, mas a toda a equipe de bombeiros e a toda a vizinhança. Um bombeiro correu e disse a Daniel: chefe, a fumaça está controlada. Foi apenas um pequeno incêndio de óleo. Nada sério. Mas Daniel não respondeu. Imaginei que o jovem ainda estivesse no quarto, paralisado pelo que estava vendo. Os vizinhos começaram a chegar, aglomerando-se em frente à porta, apontando e cochichando. O que está acontecendo? É o Julian e a Nora, gritou uma mulher, com a voz cheia de espanto. Meu Deus, como isso pôde acontecer? Acrescentou outra.
A senhora Peterson, de pé ao meu lado, pegou o telefone e silenciosamente começou a gravar, movendo a câmera para mais perto de Julian e Allison, que se contorciam na cama, com os rostos contorcidos de dor. Ela me olhou com os olhos cheios de pena e raiva. Julie, você sabia disso, não sabia? Não respondi. Apenas assenti suavemente sem tirar os olhos da janela. Daniel saiu do quarto. Ouvi o barulho de suas botas no chão de madeira. Pelo fone de ouvido, ouvi Julian gritar com a voz rouca: "Tirem todo mundo daqui. Fechem a porta, Daniel." Mas era tarde demais. A vizinhança inteira estava reunida, com rostos que demonstravam desdém, e seus sussurros soavam como um coro de vergonha. Sogro e nora flagrados. "Inacreditável!" exclamou um homem. "Pobre Julieta! Como chegamos a esse ponto?" Outro suspirou. Os bombeiros, após um momento de hesitação, tiveram que agir. Envolveram Julian e Allison em lençóis, tentando cobrir seus corpos grudados, e os carregaram em maçãs. Eu ouvia os soluços entrecortados de Allison misturados aos seus gemidos de dor. "Por favor, faça alguma coisa. Não aguento mais." Julian apenas resmungou baixinho: "Não deixe ninguém nos ver." Mas toda a vizinhança já tinha visto. Havia olhares de repulsa, risos debochados e balançar de cabeça decepcionado. Eles foram carregados enrolados num lençol fino em meio aos murmúrios crescentes. "Que vergonha! Sogro e nora! Meu Deus, que imundo!" A multidão ainda estava reunida na entrada quando a ambulância saiu com a sirene ligada. Em meio às vozes altas, ouvi gargalhadas. "Que espetáculo!" gritou o Sr. Miller. "Não acredito que existam duas pessoas tão descaradas neste mundo." Uma senhora idosa balançou a cabeça e sussurrou para a pessoa ao seu lado: "Pobre Julieta." Fiquei no meio das pessoas, fingindo estar surpreso, como se tivesse acabado de chegar correndo da estação de ônibus. Daniel ficou imóvel no pátio, com os braços caídos e o rosto pálido como um fantasma. Seus companheiros de equipe evitaram olhar para ele e silenciosamente recolheram suas ferramentas. Eu sabia que Daniel não estava chocado apenas ao ver seu pai e sua esposa juntos na cama, mas pela dupla traição das duas pessoas que ele mais amava. Eu queria correr e abraçá-lo para dizer que sentia muito por deixá-lo ver algo assim, mas me contive e caminhei atrás da senhora Peterson, que silenciosamente me acompanhou até o hospital. Ficamos sentados no corredor do terceiro andar esperando enquanto eu mantinha o olhar preocupado de uma esposa que tinha acabado de descobrir que sua casa estava pegando fogo. Horas depois, um médico saiu com suor na testa. Ele olhou para mim e falou em voz baixa: "Senhora Roberts, conseguimos separá-los. Felizmente não houve danos graves. Eles só precisam de uma pomada para a pele." Assenti fingindo alívio enquanto meus dedos roçavam discretamente minha bolsa, onde eu havia escondido 2 tubos de mostarda espessa que havia preparado. "Obrigada, doutora", eu disse, com a voz trêmula para esconder meus planos. "Posso vê-los?" Ele assentiu e me levou até a enfermaria, onde me deram 2 tubos de pomada. A enfermeira, uma jovem, olhou para mim com compaixão. "Senhora, está em uma situação muito difícil." "Sinto muito." Dei um sorriso fraco e no momento em que ela se virou, troquei os tubos pela mostarda que eu tinha na bolsa. Minhas mãos se moviam com rapidez e confiança, como se eu tivesse ensaiado centenas de vezes na minha cabeça. Entrei no quarto do hospital com um tubo de mostarda na mão, fingindo preocupação. "Julian, Allison, vocês estão bem?" Allison estava na cama, com o cabelo bagunçado, os olhos vermelhos, incapaz de me olhar. Julian, ainda pálido, murmurou: "Julie, eu posso explicar." Mas não o deixei continuar. Coloquei o tubo de mostarda na mesa ao lado da cama e fui embora. Minutos depois, um grito de cortar o coração veio do quarto. Allison cobria o rosto, chorando. "Está queimando. Minha pele está pegando fogo." Julian se contorcia na cama, xingando. "Que diabos é isso? Quem fez isso?" O corredor inteiro estava em alvoroço. Pacientes e familiares saíram para olhar. Uma senhora idosa sussurrou para o filho: "São eles. O casal do vídeo desta manhã na internet. O sogro com a nora. Que vergonha." Outro acrescentou: "Eles merecem." O médico correu para o quarto pedindo às enfermeiras que limpassem a pele e aplicassem um agente neutralizante. Mas a humilhação de Julian e Allison já era pública, impossível de impedir. O vídeo da senhora Peterson mostrando os dois sendo carregados em uma maca se espalhou pela vizinhança e nas redes sociais. Eu estava no corredor ouvindo os murmúrios, sentindo como se o mundo inteiro estivesse testemunhando a queda daqueles 2 traidores. Quando a multidão se dispersou, Daniel entrou na sala com uma pasta grossa na mão. Liguei para ele assim que a ambulância saiu.
pedindo que pegasse o envelope com as evidências que eu tinha guardado na gaveta e os 2 papéis do divórcio que eu tinha prontos. Ele me entregou a pasta com o olhar vazio sem dizer uma palavra. Abri, peguei os documentos e os coloquei sobre a mesa na frente de Julian e Alison. Olhei-o diretamente nos olhos com a voz fria, mas firme. 40 anos de casamento terminam aqui. Assine e faça o que quiser, desde que desapareça da vida do meu filho e da minha. Alison desabou, chorando, olhando para Daniel. Querido, me perdoa. Eu cometi um erro. Por favor, eu imploro. Me perdoa. Mas Daniel apenas olhou para ela, seu olhar duro como pedra, e saiu sem dizer uma palavra. Julian tentou segurar minha mão com a voz trêmula. Julie, me escuta. Eu não queria isso. Eu me afastei, interrompendo-o. Não diga mais nada, Julian. Você escolheu esse caminho. Ele gritou desesperadamente, Julieta, por favor. Mas a enfermeira entrou e avisou, fique quieta. Isto é um hospital. Virei-me e fui embora sem olhar para trás. No corredor, vi Daniel encostado na parede com a cabeça entre as mãos. Aproximei-me e coloquei a mão em seu ombro, mas ele não levantou o rosto. Mãe sussurrou com a voz embargada. Por que tinha que ser o papai? Por que ela? Não respondi. Apenas o abracei forte, compartilhando a dor dele com a minha. Naquele momento eu soube que Julian e Alison tinham perdido tudo, sua honra, seu casamento, até mesmo seu plano sujo. Mas Daniel e eu também havíamos perdido uma família. Eu só esperava que, com o tempo, encontrássemos paz. Algumas semanas depois do escândalo, minha padaria estava mais movimentada do que nunca. A campainha da porta não parava de tocar. Os clientes entravam e saíam com sorrisos e elogios. Julia, você é tão forte, disse a senhora Peterson, segurando um saco de pudim fresquinho. Todo o bairro está orgulhoso de você pela forma como defendeu o negócio da sua família em meio a toda essa imundície. Sorri e agradeci. As pessoas me apoiaram. Me chamaram de mulher forte, mas só eu sabia que a força vinha dos pedaços quebrados do meu coração. Toda vez que eu olhava para o forno onde trabalhei com suor e lágrimas por 40 anos, eu me lembrava de Julian e Alison, que queriam tirar tudo de mim, mas não conseguiram. E eu ainda estou aqui com minha padaria, com Daniel e com uma nova vida. Daniel veio morar comigo logo depois daquele dia. Ele não falou muito sobre o que tinha acontecido, mas notei a mudança. Ele não era mais o Daniel alegre e sempre risonho de antes. Seus olhos agora pareciam profundos, como se carregassem uma ferida que não cicatrizava. Mãe, eu quero ficar aqui um pouco, ele me disse na primeira noite, ao chegar com a mala. Vou te ajudar a administrar a padaria, falar com os clientes, o que você precisar. Abracei-o. Senti o calor do filho que criei e apenas assenti sem perguntar nada. Eu sabia que Daniel precisava de um tempo, e eu também. Todas as manhãs, abríamos a padaria juntos. Eu preparava o forno e arrumava as bandejas, e Daniel revisava as faturas e ligava para hotéis e restaurantes. Mãe, o Gran Hotel quer aumentar o pedido de doces para a semana que vem, ele me gritou do caixa, com a voz calma, mas sem o brilho de sempre. Tudo bem, respondi. Confirme o pedido. Vou preparar mais massa. Esses momentos simples me deram uma paz que eu não sentia há anos. Não havia mais olhares falsos de Julian, nem a voz doce e calculista de Alison. Éramos só eu e Daniel cuidando do que ainda tínhamos. Os jantares agora eram só nós dois. Sentávamos-nos frente a frente na pequena cozinha, comendo refeições simples. Às vezes arroz com feijão e frango, às vezes só pão com café. Mãe, você pode me fazer um pudim neste fim de semana? Ele me perguntou uma noite com um sorriso fraco, o primeiro que eu via desde o escândalo. Tudo bem, respondi aliviada, mas você tem que me ajudar a mexer o caramelo. Ele assentiu, e naquele momento, senti que estávamos nos recuperando lenta, mas seguramente. Comecei a reservar um tempo para mim, algo que quase nunca fiz em 40 anos. Entrei para um clube de culinária no centro comunitário, onde mulheres da minha idade compartilhavam receitas e contavam suas histórias. Julia, você faz o melhor pudim do bairro, uma mulher me disse, rindo quando levei uma bandeja. Respondi, sorrindo. É um truquezinho que aprendi em San Diego. Também comecei a ir à igreja nos fins de semana. Sentava em silêncio, com a luz dos vitrais no rosto e rezava não por Julian ou Alison, mas por Daniel, por mim mesma, para que encontrássemos forças para seguir em frente. Às vezes eu caminhava com a senhora Peterson na praça da cidade, ouvindo-a falar sobre as fofocas do bairro. Você conhece a Julieta, ela dizia, com os olhos brilhando. Todo mundo ainda fala do Julian e da Alison, mas dizem que foi você quem venceu. Apenas sorri sem responder. Talvez eu tenha vencido. Mas o preço era perder toda a minha família. Daniel também começou a mudar.
Ficou mais tranquilo e começou a me contar sobre seu trabalho como bombeiro. Apagamos um incêndio no mercado ontem, ele me contou certa noite, enquanto jantávamos. Foi muito perigoso, mãe. Mas felizmente ninguém se machucou. Eu ouvia com o coração cheio de orgulho. Por favor, tenha cuidado, eu disse, com a voz trêmula. Você é tudo o que me resta. Daniel olhou para mim com ternura. Não se preocupe, mãe. Eu nunca vou te deixar sozinha. Aquelas palavras foram como um remédio. Elas me devolveram a fé de que, mesmo tendo perdido tanto, eu ainda tinha meu filho, que estaria sempre comigo. Certa tarde, enquanto a padaria estava cheia de clientes, sentei-me no caixa e observei o movimento na rua. A campainha da porta tocava sem parar. O cheiro de pão doce enchia o ar. Olhei para as bandejas de pudim e doces e pensei em toda a viagem. Eu construí esta padaria com minhas próprias mãos. De uma garota em San Diego para uma mulher que sabia como perseverar. Julian e Alison queriam tirar tudo de mim, mas não conseguiram. Fiquei com a minha padaria. Fiquei com o Daniel. E o mais importante, fiquei comigo mesma. Gostou da minha história? E de qual cidade você está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostar da história, pode me apoiar enviando um super agradecimento para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Muito obrigada pelo seu apoio. Aguardo ansiosamente seus comentários sobre a história. Na tela, você pode conferir 2 novas histórias de vida que recomendo muito. Tem muito mais no meu canal. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima história de vida. Com amor e respeito.